Mas o tema da palavra de hoje que eu quero compartilhar é sobre guerra. Você precisa entender que existem guerras que você não pode entrar. Existem guerras que, na verdade, se você travar, você vai prejudicar a você. Além de você prejudicar, vai atrasar a sua vida. Mas eu quero compartilhar um pouco sobre isso. Mas também existem guerras que nós precisamos travar. Porque, eu não sei se você sabe, nós começamos o ano, para aqueles que já são da casa, que fizeram isso, nós começamos o ano estabelecendo alvos para o ano de 2024. Quem aqui estabeleceu alvos para o ano de 2024? Alguns já esqueceram até seus alvos. Passou tanta coisa não, né? Já faz 1 mês e meio. Mas já passaram tantas coisas que você até já esqueceu dos seus alvos. Mas o que eu quero compartilhar aqui é o seguinte: eu não sei se você sabe, Deus ele sempre tem um alvo para mim e para você. Você pode ter certeza, você pode não saber, você pode não conhecer, você pode não compreender, mas Deus tem um alvo sobre a sua vida. Um alvo para que você conquiste, um alvo que Ele tem para você. E eu não sei se você sabe, nós, homens e mulheres, nós não estamos preparados de maneira plena para desfrutar da bênção de Deus. E também nós não estamos preparados de maneira plena para participar de uma guerra, naturalmente falando, e espiritualmente também. A palavra de Deus fala que existia um momento lá na vida do povo de Deus, que eles eram escravizados pelo faraó. A palavra de Deus fala que por muitos anos, esse povo começou a orar para Deus: Senhor, me liberta, me liberta, me liberta, me liberta. Aí a palavra de Deus fala que um dia Deus foi lá e respondeu a oração daquele povo, que era o povo de Israel, que era escravo do povo do Egito. E a palavra de Deus fala que nessa hora ele se conecta com Moisés e fala assim: Moisés, o meu povo tem clamado a mim e eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou libertá-lo. E a palavra de Deus fala que Deus, de uma forma sobrenatural, Ele usa Moisés para libertar o seu povo. Mas a palavra de Deus fala que quando o povo foi liberto e não era mais escravo do Egito, eles não sabiam o que fazer. Eles oravam por libertação, mas quando Deus o libertou, eles não sabiam o que fazer com aquela liberdade. Aí o que aconteceu com eles? Eles pediram para voltar a servir o diabo, o faraó. Eu lembro muitos anos, né, 14 anos, eu lembro que eu insistia muito com o meu pastor que eu queria entrar na corte. Eu quero entrar na corte, deixa eu entrar na corte, pelo amor de Deus, libera a corte, eu quero casar, é meu sonho, aquelas coisas todas que jovem passa, né? E eu lembro que ele liberou minha corte, depois de uma luta, de oração, intercessão, liberou minha corte. Aí eu lembro que na segunda-feira, eu falei assim: mas o que eu vou fazer agora? Eu não sei o que eu faço agora que a corte foi liberada, sabe aquelas coisas? Por quê? Porque nós não sabemos, nós não conhecemos, nós não fomos criados para viver, meus irmãos, desconectados da igreja, desconectados do corpo de Deus. Por isso que você pode receber uma bênção de Deus, mas fora do corpo, essa bênção, às vezes ela pode prejudicar, porque todo propósito, todo alvo de Deus, ela está conectado à igreja, e Deus tem um alvo, e todo alvo de Deus, ela está associada à igreja, ao corpo de Deus. Então, por que o povo que até então durante 400 anos era escravo de faraó, eles pediam por libertação, quando eles se tornaram livres, eles não sabiam que viver com a liberdade? Por quê? Porque eles não sabiam viver conectados a Cristo, eles não sabiam viver conectados ao corpo de Deus, e por conta disso eles retrocederam, diferente de nós. Se você não sabe, aprenda, mas toda a bênção, toda conquista, dificuldade que você vai prevalecer, está associada ao corpo de Deus. E eu gostaria de falar aqui sobre isso, nesta noite. Como eu falei para você, Deus, Ele tem sempre alvos sobre as nossas vidas, e é muito importante você estabelecer alvos para Deus, e é muito importante, sadio, ter pessoas sobre a sua vida que estabeleçam um alvo sobre a sua vida. Pastor, não, isso não é de Deus, não, é de Deus sim. A minha filha, ela tem 6 anos, e eu faço os alvos com as minhas filhas, né, também. Fiz os alvos lá. Meu alvo é para Disney. Seu alvo é para Disney. Esse é o alvo dela. O alvo de ir para Disney. Então, aí em cima do alvo dela, assim,
Deus é tão bom, eu cheguei num nível na minha vida que me apertando, me ajustando, eu consigo levar ela para a Disney. Mas em cima do alvo dela para ir para a Disney, eu estabeleci um alvo para ela. Falei assim, não, esse alvo você quer, mas você não tem condições de pagar. Então tudo bem, eu vou te ajudar, mas você também vai me ajudar. Você, até o final de 2024, você precisa tirar 10 em todas as matérias. Se você tirar 10 em todas as matérias, você vai para a Disney. Então eu estabeleci um alvo para ela, e ela, se você tirar C, se tirar um 9, vai para Beto Carreiro. Se tirar 7,5, você vai lá naquelas brincadeiras da Playland, lá do Center Norte e tal, não sei o quê. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque isso é saudável. Tem muitos alvos que nós estabelecemos diante de Deus, que na verdade não tem nada a ver com a eternidade. Na verdade são alvos que na verdade te atrapalham, mas muitas vezes nós não percebemos. E Deus, como é misericordioso, Ele te ama e me ama, às vezes Ele quer te mimar, Ele vai falar, você quer um carro, eu vou te dar um carro, mas antes de você conquistar o carro, eu tenho esse alvo para você. E esse alvo que por exemplo, a minha filha pediu para ir para a Disney, porque ela pode tirar 10 em tudo, mas ela mesma não tem condição de ir para a Disney, pagar do bolso dela. Eu tenho condições, mas eu estabeleço um alvo que na verdade vai impactar o futuro dela. E Deus faz isso conosco. Coloca uma coisa na sua cabeça, o Senhor sempre tem alvos maiores sobre as nossas vidas. E eu falo aqui, são alvos divinos. Então você vai colocar alvos diante de Deus, às vezes pequenos, e Ele vai aceitar, vou realizar. Você quer casar? Você vai casar. Eu não sei se você sabe, você não vai casado para a eternidade. Às vezes tem certas profissões, certas não existe profissão lá na eternidade. Você consegue imaginar lá na eternidade um médico receitando um remédio? Não existe doença lá. Você consegue imaginar um contador fazendo o cálculo de quanto você vai pagar em imposto lá na eternidade? Não existe isso. Então tem certas coisas que tem a ver com a eternidade, mas você pode ter certeza, tudo que Deus tem para nós, e Ele tem um alvo, você pode não conhecer, você pode não compreender, mas Deus tem um alvo para que você estabeleça diante dEle, e esse alvo toca o seu destino, toca a sua eternidade, toca o seu propósito aqui na terra, e é isso que nós devemos entender e compreender, porque Deus Ele vai trabalhar para que esse salvo seja estabelecido na sua vida. No final, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar, e você vai conquistar. Mas, para que esses alvos sejam estabelecidos, nós precisamos às vezes travar alguns tipos de guerras. Por exemplo, eu estabeleci para minha filha, você vai ter que tirar nota 10 em tudo. Qual que vai ser a guerra da minha filha ali para chegar num alvo de conseguir ir lá de tirar 10 em tudo? Ela não vai poder ficar brincando como ela brincava antes, ela vai ter que chegar em casa mais cedo, acordar mais cedo, estudar, porque ela tem um alvo, eu tenho um alvo maior, e Deus trabalha, eu creio que Deus trabalha dessa forma conosco. Mas no tocante sobre guerras, nós precisamos entender aqui no nosso meio, no tocante aqui no nosso meio, em relações à guerra, existem 3 tipos de grupos no nosso meio. Geralmente, o primeiro grupo, quando ele tem um alvo, eu quero liderar, eu quero casar, eu quero comprar isso, quero fazer aquilo, tal. Primeira resistência, a pessoa abre mão. Então, o primeiro grupo de pessoas que, em relação a lidar com qualquer tipo de resistência e guerra, primeiro são aqueles grupos que conhecem a Deus. É aquela pessoa que conhece a Deus, mas ela não acredita no inferno, ela não acredita no céu, ela não acredita na ressurreição, ela não acredita que existe uma guerra espiritual em detrimento da sua vida, ela não acredita que na verdade hoje existem resistências sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a criação, sobre o futuro do seu filho. São pessoas que não acreditam, elas só acreditam em Deus. A palavra de Deus fala que esse grupo de pessoas são saçudeus, foi isso. Lá em Mateus 22, Jesus ele fala para esse grupo de pessoas, o que ele fala? Ele fala assim, olha, vocês erram por não conhecerem as minhas escrituras e não conhecerem o poder de Deus. Então, quem não conhece a palavra de Deus e não conhece o poder de Deus manifesto, é aquela pessoa, eu acredito em Jesus, é um homem bonzinho, mas ele não acredita em resistência, retaliação espiritual, tudo é na esfera natural. Pessoas assim, na verdade, eles acreditam que Jesus morreu na cruz do Calvário, para que ele possa viver uma vida boa aqui na terra, para que eu trabalhe lá na minha empresa, um dia me aposente, tenha os meus filhos casam, e um dia eu morro e acabou minha vida. Então tem pessoas que acham que o Senhor morreu naquela cruz para que você viva bem aqui na terra, e nós não acreditamos nisso. Mas existe um terceiro grupo
O segundo grupo, que é o segundo grupo aqui, são aquelas pessoas que na verdade elas acreditam em Deus. E também acreditam que existe resistência espiritual, que existe céu, existe inferno, existe o diabo, existe Deus, o Espírito Santo. Mas o segundo grupo aqui são aquelas pessoas que na verdade têm medo do diabo. Elas acreditam que aquilo que habita em nós é mais fraco do que aquilo que habita no mundo. São pessoas que na verdade, diante da resistência, eles se cumbem, eles se amedrontam. Sabe aquela pessoa que fala assim, olha, não cutuca não cutuca a onça com vara curta. É aquelas pessoas que sabem, se eu me levantar, se eu restaurar o meu casamento, elas simplesmente, elas não fazem nada, elas abrem mão de tudo, e acabam se tornando escravos do diabo. Foi exatamente o que aconteceu com o exército de Israel. Som. E esse grupo aqui, eles nunca vão conquistar a bênção plena sobre as suas vidas. Elas sempre vão parar na metade. Elas sempre vão caminhar, chegar num momento, elas vão retroceder. Por quê? Porque elas sabem, toda vez que houver uma resistência, elas têm medo. Elas, em vez de orar, permanecer, resistir à resistência, eles retrocedem. Mas existe um terceiro grupo. Quem que é o terceiro grupo? O terceiro grupo é aqueles que acreditam em Deus. São aqueles que acreditam que existe o inferno, que existe retaliação, que existe resistência. Mas são aqueles que na verdade, eles não retrocedem em relação à resistência. Como eu falei lá no jejum, a palavra de Deus fala que Faraó, ele resistiu o povo de Deus. Mas qual foi o objetivo da resistência de Faraó em relação ao povo de Deus? O objetivo daquela resistência foi para que o poder de Deus se manifestasse na vida de Moisés. Porque o poder de Deus se manifestando através da vida de Moisés ia ter uma experiência com o poder de Deus. Nós somos uma igreja que precisamos entender, o Senhor ele opera, flui através de nós, o poder flui através das nossas vidas, quando nós oramos, quando declaramos, quando nos posicionamos, a autoridade é estabelecida sobre as nossas vidas. Quando você fala, se impõe, você resiste, a resistência, ela retrocede. Então esse grupo aqui de pessoas, são pessoas que elas entenderam, que toda resistência é para que o poder de Deus se manifeste. O diabo conhece o poder de Deus, o problema somos nós, que muitas vezes não conhecemos o poder que opera em nós, muitas vezes porque ficamos com a boca fechada. E aí esse grupo, eu quero falar sobre esse grupo, porque eu creio que nós nos enquadramos nesse grupo. Nós não temos medo, nós não vamos muitas vezes atrás de guerra, mas quando a guerra vem, nós vencemos, nós prevalecemos sobre elas. E eu quero falar aqui sobre esse grupo, esse terceiro grupo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Êxodo capítulo 15. Eu vou ler verso 12. Só para você entender aqui o pano de fundo, o que aconteceu. A palavra de Deus fala que um dia, como eu falei para você no comecinho, durante muitos anos o povo de Deus ele viveu sob a influência do mundo, sob a influência do diabo, certo? E a palavra de Deus fala que chegou um momento que esse povo começou a orar para pedir a Deus, Senhor, eu não aguento mais esse meu casamento, eu não aguento mais essa minha vida de escravidão, eu não aguento mais viver em dívida, eu não aguento mais essa questão emocional, eu não aguento mais viver sem esperança. A palavra de Deus fala que Deus ouviu a oração do seu povo, assim como Ele ouve a sua. E a palavra de Deus fala que Deus respondeu a oração do seu povo, enviando Moisés para o libertar. Aí a palavra de Deus fala que Deus, quando Ele chamou Moisés, Ele falou assim, Moisés,
você vai libertar o meu povo. Mas antes do meu povo ser liberto, você vai ter uma grande resistência. E o objetivo dessa resistência é que o poder de Deus se manifeste através da sua vida. Vocês, como meu povo, precisam conhecer o poder de Deus. O diabo já conhece o poder de Deus, por isso que ele trabalha para que você não tenha essa compreensão. Mas a resistência que vai haver lá no Egito é para que vocês tenham uma experiência com o poder de Deus. Quem deveria ter a experiência com o poder de Deus? Era quem? Moisés e o povo de Israel. Então as 10 pragas não era por conta do faraó, era por conta do seu povo. Então muitas vezes Deus vai se manifestar na sua vida, é para que você tenha experiência com o poder de Deus. É uma coisa inadmissível, você filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus que é o dono do ouro e da prata, filho do Deus que é o Deus do amor, e você não se sente amado, você tá vivendo na miséria, você está mendigando, é uma coisa inadmissível. Por isso que nós precisamos ter a manifestação do poder de Deus. E a palavra de Deus fala que Deus vai lá e usa Moisés. Aí a palavra de Deus fala que Faraó libera o povo de Israel para ir embora. Qual que era o objetivo? O objetivo era que o povo de Israel fosse até Canaã. E a palavra de Deus fala que eles foram libertos. E eles chegaram até o Mar Vermelho. E quando eles chegaram à frente lá do Mar Vermelho, a palavra de Deus fala que eles acamparam ali. E quando eles acamparam ali, a palavra de Deus fala que Faraó, ele caiu em si e falou assim: não, como assim? Como assim eu libertei o povo de Israel, ou não sei o que, como eu estava louco e não sei o que. E a palavra de Deus fala que Israel, juntamente com todo o seu exército, foi lá atrás do povo de Israel. E a palavra de Deus fala que o povo de Israel estava lá, acampado, à frente lá do Mar Vermelho. E a palavra de Deus fala que eles olharam para trás. Quando eles olharam para trás, eles viram o exército de Faraó, junto com Faraó, caminhando contra eles. Aí o que aconteceu? A palavra de Deus fala que eles ficaram com muito medo. Entendeu? Aí vamos ler aqui o verso 12. Êxodo capítulo 14, verso 12. Eu vou ler na NTLH, tá? O que foi que lhes dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhamos como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes, e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios, vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche, levante o bastão, estende a mão sobre o mar, e a água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu ferirei, até o verso 16. Irmãos, só para você ter um pouquinho de conhecimento. Como eu falei para você, nessa hora, o que aconteceu com Moisés e o seu exército? Na frente, qual que era o alvo de Deus? Lembra que eu falei para você? Deus sempre ele tem um alvo superior ao nosso. Qual que era o alvo de Deus para o seu povo? O povo ele tinha um alvo. Qual que era o alvo? Ter uma refeição boa na refeição seguinte. O almoço, o meu alvo é poder jantar. O outro alvo é poder almoçar. Esse era o alvo do povo de Israel. O Senhor falou assim: não, agora eu tenho um alvo maior para vocês. Eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel, você não precisa matar animais, porque essa terra tem fruta, tem alimento, tem trigo, tem as melhores, tem uvas, tem muitas coisas para você comer. E esse é o meu alvo para você. O que impedia então? Qual que era o alvo de Deus? A terra de Canaã. O que estava impedindo o povo de Israel alcançar o seu alvo? Era o Mar Vermelho ou era o exército de Faraó? Qual que era? O que estava impedindo? Você pode falar assim: pastor, o que estava impedindo é o exército de Faraó. Porque se o exército de Faraó chegasse lá onde o povo de Israel estava acampado, eles poderiam matá-los, e aí eles não conseguiriam chegar em Canaã. Mas na verdade, o que impedia eles chegar na terra de Canaã não era o exército de Faraó, na verdade era o Mar Vermelho. E aí, como que você sabe disso? Porque Moisés ele ficou confuso. Ficou tão confuso que nessa hora ele foi orar para Deus: Senhor, o que eu faço? Eu enfrento o exército de Faraó?
Passo a nado aqui o Mar Vermelho, o que eu faço? Eu não sei se você já ficou em crise, em certos problemas da sua vida, em certas dificuldades que você tem que, às vezes, problemas que você precisa resolver, e muitos problemas, às vezes, você precisa resolver. Alguém passa por isso? 10 problemas para resolver, mas às vezes você precisa entender que é só um que você precisa resolver, os outros você não precisa resolver. E aí é interessante, o que Deus fala para Moisés? Moisés, por que você está orando a mim? Por que você está me perguntando se você deve enfrentar o exército de Faraó, ou se você deve seguir o Mar Vermelho? O que Deus falou para Moisés? Moisés, bata o cajado no chão, estenda a sua mão, que o Mar Vermelho vai se abrir, e depois que o Mar Vermelho se abrir, vocês vão passar. O que aconteceu logo em seguida? Eu gostaria que você abrisse o verso 19 e 20 desse contexto, desse texto. Então, o anjo de Deus, que ia à frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e ia para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguia chegar perto do povo de Israel. Então, o Senhor, ele perguntou, Moisés, Moisés perguntou para o Senhor, Senhor, eu estou com 10 boletos para pagar, eu só tenho dinheiro para pagar alguns boletos, qual eu devo pagar? Aqui é uma analogia, tá? Senhor, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema em relação aos meus filhos, eu estou com um problema na minha empresa, eu estou com um problema assim, eu estou com um problema assim, o que eu devo fazer? E o que o Senhor vai falar? O Senhor sempre vai falar para você seguir rumo ao alvo que Ele tem para você. Por isso que é muito importante você saber qual é o alvo de Deus sobre a sua vida. Como, pastor, que eu sei qual é o alvo de Deus sobre a minha vida? Fluindo no Espírito. Por isso que é muito bom você estar conectado à igreja, você orar, buscar o Senhor, ler a palavra, ter experiência com o poder de Deus, porque o Senhor sempre vai falar para você seguir rumo ao seu alvo. Nunca Ele vai falar para você ficar parado mediante a circunstância. Olha o que a palavra de Deus fala, que quando aquele povo estava saindo do Egito, a palavra de Deus falou para Moisés, Moisés, a minha nuvem vai à sua frente, a nuvem, lembra que eu falei para vocês? Eles não sabiam lidar com a liberdade, mas se eles seguissem a nuvem, eles iriam aprender a andar debaixo de liberdade. E a palavra de Deus fala, a minha nuvem vai conduzir para vocês toda a direção que vocês não sabem, a nuvem vai dar para vocês. Hoje essa nuvem habita em nós. Então hoje a direção que você precisa para lidar com as crises, com a guerra, com guerras interiores, habita em nós. Essa é a direção que nós temos. E a palavra de Deus fala que quando Moisés bateu o cajado e abriu o mar, antes disso, o que a palavra de Deus fala? Que a nuvem que antes estava à frente do povo de Israel, ela foi para trás do exército de Israel. E a palavra de Deus fala que aquela nuvem, ela ficou entre o exército de Faraó e o povo de Deus, o povo de Israel. O que Deus estava falando ali para Moisés? Moisés, alguns meses atrás, Faraó era o seu problema, mas hoje ele não é mais o seu problema. Alguns meses atrás, alguns anos atrás, o povo, Faraó e o seu exército, era uma guerra pessoal sua, hoje já não é mais sua. Essa é uma guerra pessoal minha. Você está me entendendo? Eu não quero mais que você se preocupe, então, com o Faraó e com o seu exército. Porque toda vez que você temer, o que vai acontecer? Os seus sentimentos vão controlar a sua vida. E todo homem que é controlado por sentimentos, mágoa, depressão, ansiedade, ele retrocede. É o que o Senhor estava falando? Faraó já não faz mais parte da sua vida. Faraó é passado na sua vida. Agora o seu alvo é a terra de Canaã. Por isso que Deus vai lá e colocou uma nuvem entre o povo de Israel, entre o povo do Egito. A palavra de Deus fala que o exército de Faraó não poderiam chegar no exército de Israel, mas Israel também não poderia chegar até o povo do Faraó. Por quê? Porque aquilo era passado. Era exatamente que Paulo falou lá em 2 Coríntios, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você entende que tudo se fez novo, você vai entender, o passado para você, ele não tem mais poder de segurar a sua vida.
Mas de alguma forma Moisés estava preocupado, devo ou não, e o Senhor fala. Então eu sei que tem muitas guerras, muitas circunstâncias, muitas dificuldades, problemas que nós precisamos resolver, mas você só vai saber qual aquele que você vai resolver, qual é aquele que é prioridade, quando você flui no Espírito, que Deus vai falar para você. Guarde seu coração em relação a isso, perdoa aquela pessoa, resolve isso, faz aquilo. Mas o que Moisés estava falando para Deus era o seguinte: Faraó não é mais seu problema, os seus concorrentes não são mais seus problemas, aquela pessoa não é mais problema na sua vida, aquela pessoa passou, vai rumo a Canaã, eu já abri o mar vermelho, vai. É interessante que se você não se desconectar do seu passado, você não vai passar pelo mar vermelho, e não vai chegar na terra de Canaã. O que significa passar pelo mar vermelho? A palavra de Deus fala que o mar vermelho, segundo Hebreus, é o batismo nas águas. Qual é o objetivo de você passar pelas águas, segundo a Bíblia? Quando você passa pelas águas, você perde toda a influência que o diabo poderia e teria sobre a sua vida, é anulado. A palavra de Deus, o que o Senhor fala para Moisés? Vocês nunca mais vão se encontrar com esse povo egípcio. Então passe pelo mar vermelho. Em outras palavras, é assunto resolvido. É assunto resolvido. Sabe por que eles estão aqui atrás de você? Porque ele acha que tem influência sobre vocês. Mas deixa eu te falar, eles não têm mais influência sobre vocês. E aqui eu quero, para nós orarmos, dar alguns exemplos aqui de como é você entrar numa guerra que não pertence mais a você. Porque Moisés, ele queria enfrentar Faraó, e ele foi Deus foi muito firme com Moisés. Por que você está orando se você deve fazer isso? Eu não já falei para você seguir rumo, marche. O que é marchar? É você seguir para frente. Eu já falei, o seu alvo é Canaã, o seu alvo não é mais retroceder, vai para Canaã. E é interessante que ele pega o bordão, que significa o que é autoridade. Hoje esse bordão, meus irmãos, representa a nossa presença física. Toda vez que você chega numa célula, chega numa repartição pública, chega lá no seu trabalho, a autoridade de Deus chegou. O problema é que muitas vezes nós não temos revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. E a palavra de Deus fala, estenda a sua mão e fale. Hoje, toda vez que você fala, meus irmãos, no reino espiritual, isso tem muita implicância. Quando você fala inferno, cala a boca, retroceda, meus irmãos, você está no reino espiritual, você está determinando como as coisas vão acontecer. Mas nós precisamos entender que existem tipos de guerra que nós precisamos travar. E a guerra que Moisés precisava travar qual que era? Passar pelo Mar Vermelho. Um exemplo aqui de guerras que muitas vezes nós precisamos travar ou aprender a lidar. Às vezes você pede restauração, às vezes você está com problema no seu casamento, e você pede às vezes para que Deus restaure o seu casamento. Isso aconteceu no começo do meu... Não vou falar isso aqui não, porque está gravando. A minha mãe pede, manda o áudio da palavra, Fábio. Então eu não posso falar da minha mãe no culto. Mas a minha mãe é uma benção. Isso é sabedoria. Mas às vezes, digamos que você tem um problema no casamento. Eu vou falar de circunstâncias que acontecem muitas vezes num casal. Aí o cônjuge tem um problema com a sogra. A esposa lá tem um problema com a sogra. Aí eu pergunto para você, qual que é a sua guerra? É com o seu marido ou com a sua sogra? É muito importante você discernir se você precisa enfrentar Faraó, se você precisa enfrentar o Mar Vermelho. Qual que é a sua guerra nessa hora? É a sua sogra ou é o seu marido? A sua guerra, meus irmãos, é o seu marido ou a sua esposa. A sogra, quem vai lidar é o Senhor. Por quê? Teve uma situação... Não, irmão, teve uma situação que... Não posso falar essas coisas aqui. Mas por que... edita o negócio aí. Mas por quê? Porque na verdade, se você tem uma indisposição, por exemplo, com a sua sogra, você tem que resolver isso com a sua esposa. Olha, está acontecendo isso. Porque sogra é uma bênção. A minha mãe é uma bênção. A minha sogra é mulher de Deus, meus irmãos. Ela é uma bênção. Mas aí o que acontece? Agora você imagine que eu estou com um problema com a minha sogra, eu vou lá discutir com a minha sogra. Aí eu vou lá e eu faço as pazes com a minha esposa, mas pronto, fica eternamente brigado com a minha sogra. Porque a sogra às vezes não esquece dessas coisas, né? Quando briga com o genro, dessas coisas. Mas por quê? Porque nós precisamos entender qual guerra que você vai travar. Então, na verdade, por exemplo, nesse caso, no casamento, a sua guerra tem que ser contra quem? Contra o seu marido. Guerra que eu estou falando, você precisa se alinhar com ele. E é o marido lá que tem que falar com a mãe, ou a esposa tem que falar com a mãe.
Para quê? Mas não vai você entrar em guerra que não pertence a você. Uma outra questão aqui, você está pedindo uma promoção lá no seu trabalho. Aí imagina, você está pedindo uma promoção no seu trabalho, e está acontecendo, Deus está movendo, você vai lá na cela, pede promoção, e está acontecendo, Deus movendo e tal. Aí de repente, você descobre que tem uma pessoa lá que está querendo passar a perna em você. Tem uma pessoa lá que você fala, enviado do inferno, que é a mesma vaga que a minha. Aí você começa a orar. Aí eu pergunto para você, a sua guerra é contra quem? É contra a pessoa que quer a mesma vaga que a sua? Lógico que não. A sua guerra, meus irmãos, é você produzir mais, fazer um melhor. E essa pessoa que quer a sua vaga, na verdade, essa guerra não pertence a você, pertence a Deus. Porque se Deus te prometeu a vaga, você tem que fazer aquilo que cabe a você, ser o melhor funcionário. Agora, contra aquela pessoa que quer fazer o seu mal, deixa que Deus vai guerrear por você. Outra coisa, digamos, eu quero ter um empreendimento. Deus fala que eu vou ter um empreendimento poderoso, próspero. De repente você vai lá, faz tudo certinho, ora, não sei o que, dá dízimo, tal, não sei o que, estabelece, paga imposto, tal. Aí de repente, quando começa o empreendimento, aí você descobre que tem um monte de concorrente lá na rua do seu empreendimento. Aí eu pergunto para você, a sua guerra é com quem? É com os concorrentes? Lógico que não. A sua guerra, o que é? A sua guerra é você ser o melhor empresário, produzir as melhores coisas, produzir os melhores serviços, ter o melhor atendimento. E os concorrentes, na verdade, é uma guerra que Deus vai travar em seu favor. Porque quando você começa a guerrear contra os seus funcionários, contra os concorrentes, contra uma pessoa lá da sua família que você não deveria entrar, o que vai acontecer? Você vai pegar todo o seu foco, poderia ser o melhor, fazer o melhor serviço, o melhor atendimento, e você perde o alvo, você perde o foco. Em vez de você passar o Mar Vermelho rumo a Canaã, você vai retroceder, vai querer enfrentar o exército de Faraó. O que acontece quando você entra numa guerra que não pertence a você? Além de você cansar, frustrar, você vai ter muitos prejuízos sobre a sua vida. E aí você precisa entender isso. Então essa questão, qual que é então? Pergunto para você, quem que é a sua guerra nesse caso? É os concorrentes? Não. A sua guerra, meus irmãos, é você entrar no seu quarto e orar: Senhor, me dê sabedoria para produzir o melhor serviço, o melhor produto, fazer o melhor atendimento e o melhor de tudo, que a unção de Deus esteja sobre a minha vida. A bênção de Deus, meus irmãos, está em você usufruir do alvo que Deus estabeleceu sobre você. A bênção de Deus não é derrotar o seu inimigo, porque quem vai derrotar o seu inimigo é Deus. O que você precisa fazer sobre a sua autoridade é abrir o Mar Vermelho e passar por ele. Isso é um alvo divino. Uma outra coisa no nosso contexto, uma célula, por exemplo, perdão. Tem pessoas que mágoa, tem pessoas que não conseguem passar pelo Mar Vermelho rumo a Canaã e viver o melhor de Deus, a promessa de Deus para a sua vida, por conta de mágoa. O que é mágoa? Mágoa é do passado. Aí o que Deus, aí você, assim como Moisés vai falar, você vai orar, o que Deus vai falar para você? Perdoa. Não é muito difícil, não, perdoar não é difícil. Perdoar é algo divino. Perdoar não é algo que você vai aprender aqui na terra. E o que é perdoar, meus irmãos? Perdoar é você tirar o veneno que com todo respeito, que aquela cobra revestida de pessoa, de alguma forma, jogou dentro de você. Aí quando você pede o perdão para a pessoa, de alguma forma o Senhor está removendo aquele veneno que a pessoa fez com você, através da injustiça. Então a sua guerra não é simplesmente não perdoar, porque quando você libera perdão, você está indo rumo a Canaã, e aquele veneno que antigamente produzia mágoa na sua vida, ela é removida, e a pessoa que fez injustiça com você, ela é a pessoa que vai travar uma guerra com Deus, não com você. Mas não queira você travar uma pessoa que fez injustiça com você, porque depois você vai entender por que nós não podemos travar uma guerra que pertence a Deus. Muitas vezes nós queremos guerrear e participar de guerras que pertencem a Deus, e não pertencem a nós. Um outro contexto aqui, você é um líder de célula, você é um discipulador, você é um obreiro, e você está liderando uma célula, e tem aquele membro lá que é um caroço de azeitona, aquela pessoa que é só sangue no cordeiro, só sangue na cruz, mas aí você está lá na sua célula, meus irmãos, presta atenção, aí você está liderando lá a célula. Aí de repente, você começa a ter resistência na célula, as pessoas começam a criticar você que é líder, começam a falar mal sobre você,
levantar injustiça sobre você, às vezes fala por conta de imaturidade. Aí você fala que é para ir para um caminho, a pessoa vai para um outro, você dá um conselho para a pessoa vai para outro conselho, você vai fazer lá o ambiente da célula, a pessoa pesa o ambiente da célula, você quer fazer uma comunhão, a pessoa, sabe, é aquela pessoa. Aí eu pergunto para você, a sua guerra é contra os membros da célula? A palavra de Deus fala que a nossa guerra não é contra a carne nem sangue. A sua guerra, meus irmãos, é contra principados e potestades. Agora, quem vai trabalhar no caráter dos membros da sua célula é Deus, porque isso é uma guerra que pertence a Deus e não pertence a mim. Então a pior coisa para um líder é entrar em disposição com pessoas, porque a gente não convence ninguém. E essa guerra não pertence a nós. Vocês estão me entendendo? Agora, quando você quer guerrear com a pessoa, não, você vai fazer isso, eu que mandei, não vai, namora, faz corte, fica, divorcia, paga a conta, não paga, faz aquilo, faz isso, o que vai acontecer? Vai chegar no final do mês, você quer sair de férias da célula, porque aquelas pessoas que te cansam, você quer a distância delas. Agora, quando a sua guerra é contra principados e potestades, e chegar no final do mês, você vai querer ter tempo de qualidade com as pessoas da célula, porque elas não estão te cansando. Por quê? Porque a sua guerra não é contra elas, é contra principados e potestades. E nós precisamos entender isso, que nós não guerreamos com pessoas. Por mais que as pessoas façam coisas que nos desagradem, por mais que os nossos filhos tomem decisões que ao nosso ver não é o melhor, por mais que o seu cônjuge vai tomar uma decisão que não agrade você, a sua guerra não é contra homens, é contra principados e potestades. E quando você entende isso, meus irmãos, você permite Deus agir na sua vida. Aquilo que vai te impedir de você conquistar a promessa de Deus sobre a sua vida, vai ser removido da sua vida. Qual que é o grande problema? Que o nosso foco está naquelas pessoas que na verdade não deveriam estar. Alguém já viu aquele ditado? O problema não é matar um leão por dia, é desviar das antas no meio do caminho. Já viu? Para com isso, meus irmãos. Anta também é bem. Mas por que eu estou falando isso? Muitas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, porque na verdade nós estamos travando guerras que não pertencem a nós. E para nós encerrarmos, por que nós não devemos guerrear, ou participar, ou travar guerras que não pertencem a nós? Presta bem atenção. Um dia um casal veio conversar comigo por conta do filho dele. O filho já tem mais de 20 anos, já é casado e tudo. Foi quando eu liderava os jovens. Ele pegava e falou assim para mim: pastor, o meu filho estava na rede de jovens. E aí fez uma coisa errada lá na rede de jovens e começaram a fazer indiferença com ele, fofocar sobre ele. Sabe, coisa de adolescente, coisa de jovem. Aí o cara ficou indignado com aquilo. O pai e a mãe ficaram indignados e tomaram partido em relação ao filho. Aí o que ele fez? Ele falou assim: eu vou tirar ele da igreja. E tirou ele da igreja. Onde que o filho dele foi? Foi para o mundo. Porque ele não conhece as escrituras nem o poder de Deus. Aí depois eu fui conversar com esse casal e falou assim: você nunca deveria ter tirado seu filho da igreja. E outra coisa, o fato das pessoas estarem levantando falso testemunho contra o seu filho, não era uma coisa que pertencia a você, era uma guerra que o seu filho deveria enfrentar. Como você não permitiu o seu filho enfrentar essa guerra, ele não passou pelo Mar Vermelho, e nem você passou pelo Mar Vermelho. E outra vez, você de alguma forma, você jogou o seu filho para enfrentar Faraó, que não era uma batalha dele. Mas deixa eu te falar, aquela injustiça que o seu filho estava passando, era uma guerra que Deus ia usar para fazer do seu filho se tornar um homem maduro. Agora, como você não permite que ele seja injustiçado, rejeitado pelas pessoas ao redor dele, e por quando você tirou ele desse ambiente, você desconectou ele da igreja, com certeza, hoje ele é um rapaz muito mimado. Mas por ele não enfrentar a guerra que ele deveria enfrentar, e você quis enfrentar a guerra que ele deveria enfrentar, você percebe, você se machucou, sua esposa se machucou, os seus filhos se machucaram e todo mundo ficou frustrado. Mas tudo no final, o que é? São batalhas que eles não deveriam ter enfrentado. O seu filho deveria ter lidado com a injustiça da rede dos jovens. Meus irmãos, minha filha, 6 anos, ela estuda um colégio cristão, e tem problema lá de, fala comigo, mas, irmãos, 8 anos de idade, o que eu falo para minha filha? Vai lá resolver, a guerra é sua, depois eu vou lá com a diretora ver, e aí, resolveu o negócio, não sei o quê, nos bastidores. Mas porque a guerra dela, pertence a ela. Mas nós precisamos entender que são esses tipos de guerra que vai nos amadurecer. Tem certas coisas que o seu marido precisa passar.
Às vezes o seu marido se sente injustiçado no seu trabalho, no trabalho dele, na igreja, em qualquer âmbito. Você como esposa falou que para ele realmente você é injustiçado. Não, fala, você é homem, se levante, mostre, reverta essa situação. Vai para o Mar Vermelho, e aquelas pessoas que estão se levantando e falando mal contra você, deixa Deus resolver esse assunto. É isso. Às vezes você acha que a sua esposa, não, é muito assim, não sei o que. Deixa a sua esposa resolver o que ela tem que resolver. Então você percebe que tem certas guerras que nós enfrentamos que nós não deveríamos enfrentar, que são guerras que na verdade são instrumentos ou circunstâncias que Deus vai usar para nos amadurecer, para chegarmos na terra prometida, para não chegar lá na terra prometida e querer retroceder. Mas um principal motivo de nós não enfrentarmos uma guerra, eu estou falando aqui de pessoas, de você não enfrentar a guerra que tem a ver com o seu filho, de você não enfrentar uma guerra que tem a ver com o seu marido, de você não enfrentar uma guerra que tem a ver com a sua esposa. A Eloá não está aqui, mas eu já tive circunstâncias, meus irmãos. É muito importante você não compartilhar conflitos interiores com pessoas que estão emocionalmente envolvidas na situação. Eu lembro uma vez que eu estava passando um conflito muito grande com uma pessoa que me liderava uns 15 anos atrás. E eu cheguei porque eu me senti muito injustiçado. O pastor se sente injustiçado? Se sente injustiçado também. Ele me sentia injustiçado. Eu lembro que eu cheguei em casa mal. Qual foi a minha decisão? Eu vou resolver esse meu conflito no Senhor, mas eu não vou falar para minha esposa o que aquele casal falou para mim, porque de alguma forma a minha esposa estava envolvida. E se eu falasse para minha esposa que o meu pastor falou que eu era uma criança, o que eu estava fazendo com a minha esposa? Eu estava pegando a minha esposa e colocando ela na mesma arena da minha guerra, e estava levando a minha esposa a travar a guerra que pertencia somente a mim. E aí quando eu pego a minha esposa e começo a levá-la a travar a minha guerra, eu tiro a minha esposa, eu impeço a minha esposa de conquistar o alvo dela, eu tiro todo o foco da minha esposa de cumprir aquilo que Deus tem para ela travar uma luta comigo. No final, a minha esposa e todas as pessoas envolvidas ficarão frustrados. E eu lembro que então tem certas coisas que eu nem falo com a minha esposa, porque eu sei que emocionalmente ela é minha esposa, ela me ama, ela quer meu bem. Eu não sei como que ela vai lidar com isso, então eu não falo para ela. O que eu vou fazer? Eu vou me resolver em Deus. Ou eu vou falar com uma pessoa que na verdade me ama, mas ela não está envolvida emocionalmente, e eu sei que essa pessoa vai falar o que eu preciso, não o que eu quero. É isso. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Por que nós não podemos entrar em guerras que não pertencem a nós, mas pertencem a Deus? Porque tem guerras que pertencem a Deus e não pertencem a nós. Essa é a pior coisa. É quando você quer travar uma coisa que na verdade Deus precisa travar por você. Abre a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 11, 36, fala o seguinte: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, e a ele, pois, glória eternamente, amém. O que o Senhor está falando? Que tudo é feito por ele, por meio dele, e para ele é toda a glória. Isso é um princípio, guarda isso. Agora você abre o mesmo texto que nós estávamos lendo, Êxodo capítulo 12, capítulo 14, verso 17. Lembra que Moisés estava perguntando para Deus o que ele deveria fazer? Olha que Deus falou para Moisés: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entre nele. Deixa eu ler na minha versão, está ali. Está no verso 17. 17 a 18. Eu vou ler aqui que eu não enxergo daí, vamos lá. Verso 17 fala o seguinte: eu farei com que os egípcios ficam mais teimosos, coração endurecido, e eles entrarão no mar atrás dos israelitas, e eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito e todo o seu exército, e os seus carros de guerra, e os seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus. Então por que o povo de Israel não poderia enfrentar Faraó? Porque se eles enfrentassem Faraó, a glória não seria de Deus. Quando você, muitas vezes, quer travar uma batalha que pertence a Deus e não a você, você está querendo, de alguma forma, usurpar a glória que pertence a Deus. Então, às vezes, seu filho precisa passar o que ele está passando, para que o seu filho reconheça: esse é Deus.
Realmente é um Deus que realmente fala. Esse homem tem valor, tem princípio. Os seus filhos, às vezes o seu marido precisa passar o que ele está passando, para que a glória, para que o seu marido reconheça a Deus nessa circunstância. Às vezes a sua esposa precisa passar o que ela está passando, para que ela reconheça que realmente é Deus na causa, e ela engrandeça a Deus. Então muitas vezes, quando nós queremos travar algo que pertence a Deus e não pertence a nós, de alguma forma nós queremos usurpar a glória que pertence a Deus. Na época do Egito, a guerra pertencia a Moisés, e por isso tudo que Deus fez foi através de Moisés. Mas a hora é passado, se passou. Agora o que é? Agora é através de quem? Através do próprio Deus. Agora Faraó vai ver o meu poder, e eles vão reconhecer que eu sou Deus. E para que ele reconheça que eu sou Deus, eu não preciso de intermediário, porque dessa forma a glória e toda a honra será dada a mim. Por isso que nós não podemos travar batalhas que não pertencem a nós. Existem batalhas que pertencem a Deus, e você pode ter certeza, Deus nesse exato momento Ele trabalha em seu favor. E permita Deus trabalhar em seu favor, que no final você vai chegar na terra prometida, e você vai usufruir daquilo que Deus tem para você, e você vai chegar num alvo que é muito mais elevado que o seu. Gostaria que a equipe de louvor subisse. E como permanecemos no alvo? A maioria levantou a mão: eu fiz alvo. Como que você faz para permanecer nesse alvo? Esse contexto todo falou. Você só vai conquistar o seu alvo quando você for atrás do seu alvo e deixar de ir atrás do alvo de terceiros. Ah, pastor, ele não fez aquilo, ele não fez isso. Não importa. Siga o seu alvo. Mas pastor, como que eu faço isso? Fluindo no Espírito. Você precisa ser sensível a Deus. Você precisa entrar no seu quarto e o próprio Deus falar. O próprio Deus falar: eu amo mais o seu filho do que você mesmo. Porque às vezes eu fico, geralmente é mãe, né? Às vezes a mãe trava uma batalha em relação aos seus filhos. O marido já nem tanto, o marido deixa ele passar, é bom passar. A mulher não, emocionalmente. Mas eu quero falar uma coisa para você: existe um Deus que ama os seus filhos muito mais do que você. Você pode ter certeza, esse Deus, Ele ama mais o seu marido do que você. Existe um Deus, e esse é o Deus que nós servimos, que ama mais a sua esposa do que você mesmo. Mas nós precisamos entender isso. Dessa forma, vamos batalhar a batalhas de outros. Como então que nós fazemos para permanecer? Lá em Filipenses também fala. Filipenses capítulo 3, verso 12 e 15 fala o seguinte: não que eu tenha já recebido, ou que eu já tenha obtido, mas prossigo para conquistar aquilo que eu tenho conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para diante de mim estão, e prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está falando? Eu não sou perfeito ainda, mas estou atrás da perfeição. Uma coisa faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam, vou rumo ao alvo, lembrando do prêmio que eu vou receber quando chegar o alvo. Teve um evento aqui no domingo das mulheres, e eu tenho um projeto com a minha esposa, né, para esse ano de 2024. Ela estava muito cansada, mas eu vejo que minha esposa faz muita coisa, mas ela não falta naquilo que ela tem que fazer. Ela pode estar cansada, ela pode ficar à noite sem dormir, mas ela chega no horário e faz as coisas. E aconteceu muita coisa com ela essa semana, né, particularmente essa semana. E eu lembro que ela foi parar para meditar na palavra, eu acho que era 10, 11 horas da noite. Estava cansada, eu acho que ela falou aqui, com problema na coluna. E aí eu fui dormir. Eu lembro que ela acordou 5 horas da manhã para meditar na palavra que ela pregou aqui ontem de manhã para as mulheres. E ela pegou e falou assim: nossa, Fábio, às vezes dá vontade de desistir. Porque dá vontade de desistir, não dá? Sim ou não? Se você falar que não dá, você pega aqui o microfone e prega aqui no meu lugar. Eu só falei, por isso que é muito bom a palavra de Deus fala: não ande sozinho.
Ande com pessoas que quando você cair, Ele te levante. Quando a sua fé estiver pequena, ande com a pessoa para fortalecer a sua fé. Eu só falei uma coisa para minha esposa: lembra da recompensa. Lembra da recompensa. Nunca se esqueça disso, porque vai ter uma recompensa. Eu sei que você está com dor nas costas. Eu sei que não é fácil ir dormir às 11 e acordar às 5 para meditar na palavra. E ela ainda falou: você não quer pregar no meu lugar? Eu disse: não. Eu poderia, mas é você que tem que pregar. E ela veio. Foi uma unção aqui, um mover de Deus aqui, quem estava aqui. Mas por que, meus irmãos? Porque esse é o alvo que Deus tem para ela. E no meio desse percurso todo, vieram várias coisas para ela resolver. Quais problemas ela resolveu? Nenhum. Ela só resolveu uma coisa: eu preciso pregar e liberar a vida de Deus. Depois eu vou resolver os outros problemas. Os outros problemas são importantes, mas não é prioridade. Esse problema não é prioridade para mim agora. A minha prioridade hoje é edificar o reino de Deus. Agora nós temos um alvo como igreja. Daqui 3 semanas nós temos um encontro. O nosso alvo, quantos que é? 30. Nós temos o alvo de levar 30 pessoas para o encontro. De alguma forma são alvos que nós temos em comum. Mas eu sei que fora esses alvos, vocês têm alvos. Vocês têm guerras para travar. Mas lembre-se, a guerra só vai ser conquistada quando você estiver com o cajado na mão e abrir a sua boca. Não é por você, é por Cristo. O cajado fala da sua presença, da sua postura, e a boca fala da sua autoridade. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Não olhe para trás. Meus irmãos, hoje eu estou liderando aqui a igreja do Tatuapé. Há 4 anos atrás, quem liderava era o pastor Calixto. E foi uma bênção, mas passou. As coisas velhas se passaram. Fez novo todas as coisas. Há 8 anos atrás, quem liderava aqui era o pastor Roberto. Ele está lá em Romênia. Passou. Pode ter sido bom ou ruim, eu não sei. Para alguns pode ter sido bom e para outros pode ter sido ruim. Mas o que importa é o seguinte: as coisas velhas se passaram, as coisas se fizeram novas. Com o pastor Roberto pode ter me frustrado, mas passou. O pastor Roberto pode ter sido uma bênção, mas passou. O meu líder do passado pode ter sido uma bênção, mas passou. Foi uma bênção para o outro, não sei, passou. O Senhor, Ele não olha para trás para determinar a sua bênção. Nunca Ele vai fazer isso e nunca vai fazer. O que Ele tem para você, Ele vai cumprir, mas você precisa entender: o passado não pode te aprisionar. O passado não pode ter poder sobre a sua vida. Às vezes o passado muitas vezes é relacionado a pessoas, circunstâncias, a crise, a pressões. Mas hoje eu quero dar uma palavra de conforto para você. As suas guerras, quem vai trabalhar, travar, é o Senhor que vai travar por você. Essa é a certeza que você vai ter de ser vitorioso. Porque quando o Senhor travar a guerra com o faraó, Ele está tirando o seu medo, a sua angústia, a sua mágoa, o seu anseio, a sua ansiedade. E de alguma forma Ele está gerando um sentimento de postura, de posicionamento, de fé, para que você possa seguir rumo ao alvo. Você pode ter certeza. Você quer ter paz? É quando você sabe que seus filhos estão bem cuidados. Eu estou indo trabalhar todos os dias, mas eu preciso ter a certeza que quando eu vou trabalhar, as minhas filhas estão sendo bem cuidadas. Quando eu vou trabalhar, eu preciso ter certeza que a minha esposa está bem. E é isso que o Senhor vai fazer com você e comigo. Quando você for trabalhar, Ele vai tratar das suas coisas pessoais. Ele vai travar suas guerras que você naturalmente não conseguiria. E quando Ele fizer isso, a mágoa, a decepção, frustração vai ser removida. E ao contrário, verá sentimento de alegria, paz, encorajamento, fé. O que vai acontecer no final? O alvo que o Senhor estabeleceu para você será cumprido por você. Por quê? Porque as guerras que você enfrentou era referente a você e não a ninguém. Eu gostaria que você se levantasse. Eu gostaria de ter 2 momentos breves para nós orarmos. Eu queria orar pela sua guerra. Eu não, você. Porque quem vai enfrentar a sua guerra é você. Eu gostaria que você, se você tem liberdade, ora com o seu cônjuge, ora com o seu amigo, com o seu líder, com o seu obreiro, ora com quem você quiser, tenha liberdade. Mas ora, fala assim: olha, eu estou aqui para avançar, eu estou aqui para conquistar. O passado não tem poder sobre a minha vida. O passado, ele não tem poder de escrever a história que Deus tem sobre a minha vida.
O passado não tem influência sobre a minha vida. O futuro sim, esse futuro foi escrito pelo Senhor. E eu não abro mão de viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu não sei o que aconteceu no passado, pode ter sido frustração, mágoa, falta de conquista, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, o Senhor tem um futuro brilhante sobre a sua vida. Eu gostaria que nós orássemos. Faz um pacto aí com o Senhor. Fala: Senhor, hoje eu decido, Senhor, a travar as minhas batalhas. O meu alvo é chegar em Canaã. E hoje eu decido tirar o meu foco, tirar a minha atenção naquilo que tira o meu foco. Às vezes pode ser o mundo, pode ser algum tipo de crise, alguma circunstância, mas eu gostaria que nós orássemos uns pelos outros. E depois nós vamos orar pelo nosso encontro, porque nós temos uma batalha para enfrentar. Você pode ter certeza. Qual que é a batalha? É o encontro. O nosso alvo é levar 60 pessoas a ter uma experiência com Deus, pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. E quando você entrar nessa batalha pelo encontro, o Senhor vai pelejar nas coisas naturais por você. Mas você pode ter certeza, a forma do diabo trabalhar na sua vida, ele já sabe, o diabo já sabe. Não adianta eu mandar resistência para eles, porque toda a resistência que eu mando sobre o meu povo, eles avançam e crescem. Toda a resistência que o diabo lança sobre vocês te faz mais forte. O que o diabo faz então? Distração. O que é distração? É você guerrear guerras que não pertencem a você. Pode ser com pessoas que você ama, mas não pertence a você, pertence a Deus. Então eu gostaria que você orasse. Fala: Senhor, hoje eu decido abrir mão. Eu entrego para o Senhor o meu casamento. Eu entrego em relação ao meu esposo, minha esposa, o meu cônjuge. Eu entrego essa situação diante do Senhor. Mas eu não vou permitir mais que isso tome conta, forma no meu coração. Eu não permito que essas circunstâncias venham tirar aquilo que eu tenho de mais importante, a sua vida. Eu não vou permitir que isso venha sugar as minhas energias, a minha paz, a minha alegria. Oh Jesus, vamos orar uns pelos outros.